Salve galera, Roberto Mendonça aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, o Psicanálise e Afins, continuando aqui com a nossa série sobre essa fronteira entre a psicanálise e a lógica. E como a gente falou no último vídeo, aquele era o último vídeo especificamente sobre lógica, mas agora a gente vai começar a fazer a fronteira, começar a fazer essa aproximação, né, sobre como que se trabalha algumas questões, alguns elementos, alguns pontos específicos da lógica dentro da psicanálise. Nós já temos algumas pistas no último vídeo e vamos fazer isso um pouco mais aprofundado hoje na relação com Freud, ok? Tá. Não assusta ninguém falar que a psicanálise desde Freud trabalha com o inconsciente e que há um funcionamento aí psíquico desse inconsciente que é diferente do que a gente tem do consciente. A gente vê pessoas falando disso no dia a dia, né? Ah, nossa, se eu fiz isso foi inconsciente. A gente ouve muito isso, não é? Mas será que a gente realmente sabe o que quer dizer isso? Né? De uma maneira mais geral, será que as pessoas conseguem minimamente entender a abrangência que tem uma afirmação como essa? Ah, não, isso aqui é inconsciente, isso eu fiz inconscientemente. Será que a gente minimamente tem essa noção? As pessoas, de uma maneira geral, eu imagino que não. Mas será que nós que estudamos psicanálise, nós que somos leitores de Freud, a gente consegue ter noção do quão vasto foi a mudança proposta pelo Freud quando ele imagina um outro sistema que funciona de uma maneira distinta do sistema consciente, que é esse sistema tão trabalhado pela filosofia? Tá, a gente vai mexer aqui de uma maneira simples com apenas uma delas, que essa questão que no inconsciente, nessa instância, essa é a palavra que o Freud usa, né? Instância. E quando ele usa instância, ele dá o sentido de foro, né, de jurisdição, é a mesma ideia. Por exemplo, na sua cidade tem um foro, tem uma jurisdição que um juiz ali tem um certo poder ali de julgar os crimes, as situações que estão ocorrendo e tudo mais naquela jurisdição. Em outra comarca, em outra cidade, talvez ele não tenha esse poder. Não é assim que funciona? A gente tem essa questão toda da jurisdição, então aquelas regras valem num determinado lugar. Não é assim? Exatamente. As regras do consciente, essas regras que a gente viu com Aristóteles durante todos esses dias para trás, todas essas semanas que a gente veio trabalhando, será que elas também funcionam no inconsciente? E será que o inconsciente tem suas próprias leis, né? E quando a gente está falando aqui de leis, eu estou falando de quais leis? As leis gerais do pensamento, aquelas que a gente falou semana passada, né, sobre Aristóteles, as leis lógicas. Será que no inconsciente elas funcionam da mesma maneira? Vamos lá. O Freud vai nos apresentar aqui, esse aqui é o volume 14 da edição Standard, tá? Nele está os artigos de metapsicologia, um dos artigos de metapsicologia, o texto O Inconsciente, de 1915, né? Um dos textos mais fantásticos de Freud, muito bom. E ele tem um item, que é o item 5, okay? Que se chama As Características Especiais do Sistema Inconsciente. Nesse item 5, né, as características especiais do sistema inconsciente, o Freud vai apresentar 4 dessas características. E a gente vai abordar elas aqui brevemente, hoje apenas para fazer uma distinção, um contraponto aqui com Aristóteles. No próximo vídeo, semana que vem, a gente vai trabalhar elas mais detalhadamente em Freud, ok? Então vamos lá, quais são essas 4 características? A primeira delas, aqui na Standard aparece como isenção de contradição mútua. Isso é a expressão que em português foi usada para traduzir essa única palavra em alemão que está aqui, a Widerspruchlosigkeit. Difícil de traduzir mesmo. Widerspruch seria literalmente contradição, los seria o sem, né, falta de, e o Keit é o nosso dade, então uma falta de contradição, é como se não fosse possível encontrar contradição ali, ou se a contradição não funcionasse. Não é que não tem, é que ela não funciona bem,
ok? A gente vai discutir isso com muita calma semana que vem. Mas tá, vamos colocar aqui por enquanto como falta de contradição. A segunda característica é o processo primário, o primaire Vorgang, né? Que ele tem a ver com o movimento dos investimentos, como que a gente consegue investir em uma determinada representação, transferir energia de uma para outra e tudo mais. Lembrando que a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo com calma, mas ele é extremamente importante para que a gente possa entender como funciona. A terceira característica é a atemporalidade, a Zeitlosigkeit, tá vendo que é bem próximo lá do Widerspruch, né? Então a atemporalidade, tem o tempo aí, o Zeit no comecinho, o resto é igual ao Losigkeit, tá? Então não uma falta do tempo, mas uma dificuldade de se trabalhar com o tempo da maneira como a gente pensa no consciente, né? Essa forma cronológica, tá? E por fim, a última das características é a substituição da realidade externa, essa realidade factual, onde a gente tem as coisas, por uma realidade puramente psíquica, ok? Vão ser essas 4 características com as quais nós vamos trabalhar. Gosto muito da tradução dessa versão aqui, Louis Hans, tá? Da Standard a gente vai encontrar algumas dificuldades na tradução. A versão do Louis Hans é muito boa, está no volume 2 dos escritos sobre a psicologia do inconsciente. Infelizmente foram lançados apenas 3 volumes, né? Que pena. Mas está aqui o Inconsciente, o primeiro texto dessa coleção. Muito, muito, muito boa. Muitas notas de tradução. Fantástica a tradução do Louis Hans. Ok? Tá, então vamos lá. Vamos pensar apenas em relação ao Aristóteles, né? Algumas aqui das relações aqui que a gente pode fazer. Temos que lembrar aqui, né? Cabe lembrar que o Freud assistiu por 2 anos, né, aos cursos sobre a filosofia do Aristóteles, ministrados por um grande mestre do Freud, o Franz Brentano, né, quando Freud ainda estava na faculdade de medicina. Então ali bem naquele comecinho ali do Freud, estudante de medicina, ele participou durante 2 anos dos cursos do Brentano sobre a filosofia do Aristóteles. Então, sim, Freud conhece Aristóteles, né? Não dá para dizer que o Freud não tinha um conhecimento de lógica. Sim, ele tinha, mesmo que o Freud dá uma despistada, parece que ele não gosta muito aí da filosofia e tal, mas conhecia a lógica. Outro fato importante que a gente precisa pensar nessa relação do Freud com a lógica é que ele traduziu o texto de um outro grande filósofo, o Stuart Mill, né? E ele traduziu, por exemplo, um livro muito famoso do Stuart Mill que se chama Sistema de Lógica Dedutiva e Indutiva. Tá. Então, não tem dúvida, o Freud era um conhecedor de lógica, tá? O Freud entendia bem e muito provavelmente ele conhecia muito bem como funcionava a questão da lógica com o Aristóteles. Tá, vamos deixar isso de lado, né? E vamos ao que nos interessa mesmo aqui. Pontos de aproximação e pontos de afastamento entre as propostas do inconsciente freudiano e as leis gerais do pensamento ali em Aristóteles, ok? Então, não vou seguir na mesma ordem que o Freud colocou aqui não, vamos de uma outra maneira. Primeiro que eu pensei, a substituição da realidade externa pela realidade psíquica. Tá, a gente pode ver aqui uma certa aproximação, até porque o Aristóteles, ele também lida com pensamento, né? E não com objetos palpáveis, tá? Não com coisas que a gente pode pegar. A gente viu lá, quando a gente estava falando dos silogismos, né? A gente usando exemplos assim, de entes da natureza, né? Vocês lembram? As parreiras, as videiras são plantas de folhas largas e coisas assim, vocês lembram que a gente falava? Mas normalmente o silogismo aristotélico ele funciona com uma certa álgebra, né? A gente funciona mais com letrinhas do que com entes da natureza, né? Vocês lembram daquele, né? Se todo B é A, se todo C é B, então todo C é A. Lembram disso? Esse era o famoso silogismo Bárbara, né? Todos eram universais, né? Todas as proposições. Sim, Aristóteles funciona muito mais com pensamento, tá? Do que com objetos reais. Então, assim como Freud, a gente está pensando em representações, tá? Em conteúdos psíquicos e não necessariamente com objetos palpáveis do mundo externo. Beleza. Nas outras 4 características aqui que o Freud apresenta, é um pouco mais difícil de a gente fazer aproximações. É muito mais fácil a gente pensar nos distanciamentos entre os dois autores.
Primeiro, então vamos seguindo as outras características aqui que o Freud apresenta. Primeiro, a falta de contradição. Se o Aristóteles trabalha com o princípio de não contradição, vocês lembram do vídeo anterior? Uma coisa não pode ser ela mesma e seu contrário ao mesmo tempo. O Freud vai afirmar que no inconsciente há uma outra forma de lidar com a contradição. A gente vai ver isso muito detalhadamente no próximo vídeo. Mas, sim, é possível lidar com a contradição no inconsciente. Ela vai funcionar não com essa regra do Aristóteles. A gente vai ver que a falta de contradição, né, não existe uma contradição, não existe dúvida, não existe um questionamento sobre é ou não é. Não vai ter, no inconsciente não vai ser dessa mesma forma. A outra característica que o Freud traz, a questão do processo primário, é importante também da gente pensar. Se o processo primário para o Freud é o que trabalha com o inconsciente e o processo secundário é o que trabalha com o consciente, a gente tem que pensar que o Aristóteles, com as suas leis gerais do pensamento, estaria no processo secundário, enquanto o Freud, trabalhando essas características do inconsciente, estaria trabalhando o processo primário. Então, eles estariam em sistemas diferentes, em instâncias diferentes, sob jurisdições diferentes, sob leis diferentes. Ok? Outro ponto do Freud é a questão da atemporalidade, que é a última aqui que a gente está discutindo. Aqui a gente tem um ponto interessante a pensar. No Aristóteles, o tempo não entra no silogismo, não é? Vamos lembrar aí, se todo A é B, se todo B é C, está vendo que não tem um tempo? Não é se todo A hoje é B, ou se todo C ontem foi. Não tem, tá vendo? Não tem o tempo. Ele não parece estar em questão. No Freud também a gente vai ver que o tempo não entra em questão no inconsciente. Pelo menos não esse tempo cronológico, ontem, hoje, amanhã, daqui a 1 hora, isso também não vai estar em questão, ok? Então, a gente tem aproximações e a gente tem distanciamentos. A gente tem que pensar que isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma nova forma de se pensar a lógica. Ok, bem colocadas essas distinções, a gente vai ver no próximo vídeo essas características aí do sistema inconsciente, todos aqui no Freud, ok? E aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor como que isso funciona. E eu acho que o mais importante para a gente pensar é justamente essa questão da distinção das jurisdições. Se a gente tem uma forma de pensar consciente, racional, dessa lógica clássica, a gente também tem uma outra forma de pensar inconsciente, não racional, não vou dizer que é irracional, que seria dessa razão, mas diferente, não racional, no sentido não é essa forma racional, ela tem uma outra forma de se agir, de funcionar. A gente vai ver que isso é extremamente importante para que a gente possa entender como que funciona o nosso psiquismo. Sabe aquelas coisas estranhas que a gente faz na vida e que a gente não sabe por quê? Nossa, mas como que eu fiz isso? É totalmente o contrário de tudo que eu penso, ou de tudo que eu acredito. Eu sou uma pessoa tão assim, de repente eu faço uma coisa totalmente diferente. Pode estar aí o começo da questão, não é? Pelo menos a ideia do... Será que o Freud explica? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, nossos pedidos de sempre. Curte o canal, se inscreve, se inscreve aí no canal, vamos dividir com a gente aí essas discussões. Marca o sininho para você receber as notificações aí todas as sextas-feiras, aí no finalzinho da tarde, vocês vão receber a notificação de tem vídeo novo no canal. Siga a gente também nas redes sociais, também interessante. E dê uma visitada na nossa página, a página nossa do curso, psicanalisafins.com.br/cursos. Lá vocês vão ter aí todo o cronograma aí do nosso curso de psicanálise, os fundamentos da psicanálise de Freud e Lacan. Nós vamos passar por todas essas questões lá. A gente vai ter 5 módulos sobre Freud, 5 módulos sobre Lacan. Sobre que lá a gente vai passar por todas essas questões de uma maneira muito, muito aprofundada. Vale bastante a pena. Não se esqueçam também de deixar os seus comentários aqui, suas questões, suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, sugestões de outros temas, aquilo que te interessar, vamos trabalhar, ok? Até mais, grande abraço!